vamos continuar a nossa meditação no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 1. A partir do versículo 14 diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu no barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os seus empregados no barco. Então, Jesus, depois que João foi preso, o Senhor Jesus saiu pregando, proclamando o Evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias sobre o reino dos céus. Hoje nós vemos que as pessoas muitas vezes se perderam no sentido do que é Evangelho. Então, muitas igrejas, muitas pessoas estão falando sobre algo que não é Evangelho. Evangelho é trazer para as pessoas as boas notícias do reino de Deus, do que Deus está fazendo e que o reino de Deus está vindo. Anunciar a volta do reino de Deus, porque Deus governava a terra, era o único reino que existia no universo, é o reino de Deus, tudo pertence ao reino de Deus. Mas Deus deu o domínio da terra para o homem entregou para o diabo, e durante todo esse período, o homem tem governado e o diabo também tem governado. O reino de Deus é como se ele tivesse permitido, saído da terra, permitido esses reinos durante um período de tempo. Mas o reino de Deus está voltando, ele está retornando, ele vai tomar o governo da terra novamente. E o Senhor Jesus veio, enviou profetas, Moisés, todos para preparar o caminho do Senhor. E quando ele veio, João Batista também pregou sobre o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus também falou: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, está anunciando que o reino de Deus está voltando. O reino de Deus está vindo para tomar de volta o que pertence a Deus. Lá em Daniel, no sonho de Nabucodonosor, nós temos a explicação sobre isso. Lá ele tem um sonho de uma estátua e cada parte dessa estátua representa um grande império que aconteceu no mundo. Não todos os impérios, mas alguns. E o último império, o último reino, ele vai vir como uma montanha. Ele vai vir primeiro destruindo todos os impérios e ele vai crescer como uma montanha e vai tomar toda a terra. É o reino de Deus. E ele começou a entrar no mundo por meio da vinda de Jesus, da ação do Espírito Santo, mas o reino de Deus vai vir de forma visível através do Senhor Jesus e não vai existir nenhum outro reino. Ele vai destruir todos os reinos da terra e vai estabelecer um único reino. Então nós somos chamados
para anunciar essa vinda do reino de Deus, para preparar as pessoas para o governo de Deus, para o reino dos céus que está vindo para a terra. Não é somente sobre morrer e ir para o céu, porque nós fomos criados para viver na terra. Embora a Bíblia diz que nós somos celestiais, que nós não somos daqui, porque a nossa natureza, a partir do novo nascimento, se tornou uma natureza celestial, nós vamos receber algo que muitas pessoas não falam mais, mas a ressurreição dos mortos, a transformação do nosso corpo num corpo incorruptível como o de Jesus, para que a gente possa viver com Ele na terra durante 1000 anos. Existem algumas linhas teológicas que não creem no milênio literal, ou creem que o milênio já foi, ou já estamos no milênio, ou não creem que o milênio é literal. Mas em Apocalipse é muito claro dizendo que o reino de Deus está vindo e quando Jesus vier, ele vai distribuir o governo do reino para os santos. Nós vemos isso lá em Daniel. Vamos ler lá em Daniel o que Deus falou sobre o reino dos céus, o reino de Deus que será dado aos filhos de Deus. Vamos ler lá em Daniel. Aqui em Daniel, capítulo 2, no versículo 29, diz assim: Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Interessante, né? Como Deus deu um sonho para um rei totalmente endemoniado, incrédulo, que não idólatra, mau. Deus deu um sonho que era uma revelação de toda a consumação do mundo, dos séculos, de tudo que Deus ia fazer. Ele deu um sonho para um rei que não era temente a Deus. Interessante que Deus age da forma que Ele quer, usa quem Ele quer. Deus não está dentro de uma caixinha, não tem como a gente falar assim, Deus só vai agir desse jeito. Ele age do jeito que Ele quer, né? Ele poderia ter dado sonho para os servos dele, não. Ele deu para um homem que não tinha nada de Deus, nada de fé. Vamos ler aqui. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante. A sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e o barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze e a prata, o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Olha que coisa impressionante. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós os interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens, as aves dos céus,
onde quer que vivam. Ele fez de ti um governante sobre todos. Tu és a cabeça de ouro. O governo da Babilônia é a cabeça de ouro. Depois de ti, o império, da Babilônia. Depois de ti virá outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino. Então, o primeiro reino foi o reino da Babilônia, que é a cabeça de ouro. O segundo reino, que é o peito e os braços de prata, elas simbolizam o Império Medo-Persa. Finalmente, em seguida, surgirá um terceiro reino de bronze, que governará toda a terra. O ventre e as coxas de bronze representam o Império Grego. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Esse último império aqui, que ele diz que é mais forte que tudo, representa o Império Romano. As pernas de ferro misturados com barro representam o Império Romano e a sua divisão, que ele foi dividido. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, que é o Império Romano. Mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como vistes, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então aqui ele está esclarecendo, ele está, como se diz, pegando o evangelho para Nabucodonosor, falando sobre o reino de Deus, falando que esses grandes reinos, começando pelo pelo Império da Babilônia, depois pelo Medo-Persa, depois pelo Império Grego, depois pelo Império Romano, que no tempo desse império, Deus levantará um outro reino. Aqui na época desses reis, foi realmente na época do rei do Império Romano, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Então, esse reino futuro, que já está aqui na terra por meio do Espírito Santo, nós estamos anunciando que o reino de Deus irá destruir todos os outros reinos. Essa é a mensagem do reino de Deus, essa é a mensagem do Evangelho. Mas para nós entrarmos no reino de Deus, Jesus disse: quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. No reino de Deus. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Por que alguns falavam muito reino dos céus? Porque os judeus não tinham o hábito de falar Deus. Eles não falam Deus. Pode perceber que eles falam o eterno,
Eles não falam o nome de Deus, eles não falam Deus. É muito difícil um judeu falar Deus. Ele fala normalmente outra palavra, porque eles têm isso como um pecado, ficar falando o nome de Deus o tempo todo. Então ele não usou muito no Novo Testamento o reino de Deus, mas o reino dos céus. Mas é a mesma coisa. É o governo de Deus. Então o reino governado somente por Deus. O reino de Deus está vindo. Ele já está aqui de forma invisível, como Jesus disse. Vamos perguntar onde que está o reino de Deus? Você não vai dizer nem aqui nem ali. O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus, ele começa dentro de nós. Mas o reino de Deus está vindo de forma visível. Isso é um fato, isso vai acontecer. Então Jesus disse: quem não nascer de novo não pode nem ver e nem entrar no reino dos céus. Primeiramente, só quem nasce de novo, quem vê a luz do mundo, quem tem essa experiência de Deus abrir os olhos para entender sobre o reino de Deus, é que ela consegue ver o reino de Deus atuando na terra. É uma atuação divina, de revelação do reino dos céus. Quando o próprio Deus revela Jesus e o seu plano para nós. Então é necessário que a gente conheça Jesus. O Senhor Jesus é a porta de entrada para o reino dos céus. Quem não crê em Jesus, quem não entende o Evangelho, quem não entende a obra de Cristo, não entra no reino de Deus. Jesus é a porta e Ele é o caminho. Só habitaremos com Deus no reino de Deus se nós passarmos pela porta. Se nós nascermos de novo. O novo nascimento, ele ocorre no momento em que Jesus é revelado para nós e nós cremos nele. Então, nós precisamos dessa revelação, desse entendimento do reino de Deus, de Cristo, porque ele é a porta. Jesus disse: quem entra por mim entrará, sairá e achará pastagem. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não tem outra forma de nós entrarmos no reino de Deus a não ser pela fé no Filho de Deus. Não é simplesmente ser membro de uma igreja, não é simplesmente acreditar em Deus. Nós precisamos ter o entendimento e a revelação de Cristo, porque Jesus é a porta. Jesus é a porta. A gente fala assim, a porta é estreita, mas a porta é Cristo, gente. É só Cristo, é só Jesus que tira de nós toda a bagagem de pecado que nós temos. Não é as suas obras, as minhas obras. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. A nossa salvação é pela fé no Filho de Deus. Então, a base do Evangelho é anunciar a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é que nos dá acesso ao reino de Deus. A cruz de Cristo, a fé no sacrifício de Jesus é que nos dá acesso a Deus e ao reino dele. Eu fiz uma música, Deus me deu uma música. Quando eu estava saindo da igreja que eu estava, eu estava em dúvida, assim, como é que seria o futuro, se era vontade de Deus, se não era. E Deus me deu essa música. Eu vou deixá-la no final do vídeo aqui, em que ele fala que tudo já está preparado. Tudo já está preparado. A mesa já está posta, os amigos já estão chamados. Ou seja, Deus já preparou tudo para nós. Tanto para mim, individualmente, naquele momento que eu estava tomando uma decisão, Deus falou para mim que o meu caminho já estava pronto. Que era só eu confiar nele e seguir o caminho.
Agora, tratando-se do evangelho, é a mesma coisa. A mesa já está posta. O banquete já está pronto para nós. As boas obras que nós temos que praticar também já estão prontas, já estão preparadas para nós, desde a fundação do mundo. Tudo já está pronto para nós. Nós temos que entrar. Mas para entrar nesse banquete, para entrar nessa vida, para entrar nesse reino, nós precisamos passar pela porta. Nós precisamos apontar a porta para as pessoas. Como que as pessoas vão entrar no reino de Deus se elas não sabem como que entra? Só ficar falando de obras, não é pelas obras que nós somos salvos. As boas obras, elas são consequência da salvação e não são motivo da salvação. Elas são consequência. Elas são os frutos. O fruto não é a primeira coisa que acontece na árvore, ou é? A primeira coisa para se ter uma árvore, para ter um fruto, primeiro tem que ter o quê? Uma semente. Então, a primeira coisa para o fruto existir, tem que ter a semente. E a semente, nós sabemos que a semente é a palavra. Então, a palavra de Deus é o primeiro passo para que a gente possa dar fruto. Não é a nossa boa vontade, não é o nosso querer, não é simplesmente, eu quero ser uma pessoa boa. Não. Para você dar frutos, você precisa primeiro ter a semente de Deus semeada em você. A primeira coisa para frutificar é uma semente ser plantada. E a segunda coisa que para a gente dar fruto é a terra, o coração. A terra que recebe a palavra. A palavra de Deus é poderosa, mas se ela for semeada num coração cheio de pedras, de espinhos, um coração que ouve, mas não quer ouvir, que não quer entender, que não se esforça para entender, essa semente não vai brotar. Então, a semente tem que ser semeada num coração disposto, que deseja entender. Então, não depende só da semente, depende também do coração que recebe a semente. Então, se o seu coração está disposto a ouvir a palavra de Deus e entender, você é uma boa terra. Agora, se o seu coração está cheio de espinhos e de pedras, espinhos e pedras são preocupações, são ambições, são coisas desse mundo que sufocam a palavra e não deixam ela crescer. Se o seu coração não tiver tempo e espaço para meditar e compreender as Escrituras, a palavra de Deus não vai crescer dentro de você e o fruto não virá. O fruto, gente, é a última coisa que acontece numa plantação. Ela não é a primeira coisa, ela é a última. Então, a gente não pode exigir de uma pessoa que se converteu imediatamente dar fruto, porque o fruto é a última coisa. Primeiro, a terra tem que ser preparada, a semente tem que ser semeada, ela tem que ser regada, ela tem que crescer, ela tem que ir crescendo, tem um tempo de crescer, depois ela vai florescer e depois ela vai começar a dar fruto, mas o fruto ainda não vai estar pronto, ele vai amadurecer, depois que ele estiver maduro, aí sim. Então, a última coisa que acontece numa plantação é o fruto. Mas a gente acha que o fruto tem que ser a primeira coisa. A gente exige que as pessoas sejam boas, maravilhosas e perfeitas, sem que a semente tenha sido semeada no coração delas. A salvação, ela vem pela fé primeiro, ela é uma semente. O fruto, ele é posterior à salvação, ele não é anterior à salvação. Então, o fruto, as obras boas, são resultado da semente que foi plantada no coração. Ela não é a razão da salvação, ela é a consequência da salvação. O fruto não é a razão da sua salvação, é a consequência da sua salvação. A sua salvação veio por meio de uma semente que foi semeada em você. Então, mais importante do que o fruto é a semente, é a
palavra. Só que para a palavra frutificar, crescer, o seu coração tem que estar bem preparado. A gente tem que sempre fazer essa limpeza. A gente não tem que limpar a terra sempre? Quando você faz alguma plantação, você vai lá, prepara a terra, aduba, mas sempre você tem que ir lá limpar. Porque sempre vão crescer ervas daninhas, vão dar bicho, formiga e tal. Você tem que sempre estar limpando e mantendo aquela terra limpa, porque senão a planta vai crescer junto com a erva daninha e a erva daninha vai sufocar. Então, a palavra de Deus no nosso coração exige manutenção diária, de tirar espinhos, de tirar pedras, de regar, de meditar, de cuidar, de vigiar, para que essa semente cresça e frutifique. Mas muitas vezes nós não temos paciência para esperar o fruto. A gente se converteu hoje e amanhã a gente já quer ser perfeito, já quer dar milhões de frutos, mas não é assim que funciona. Então a salvação não é pelo fruto, a salvação é pela fé em Jesus. O fruto, ele vem depois, é a última coisa. Ele é consequência da ação da palavra de Deus dentro de nós. Não é meritocracia, não é pelo que você faz, você não é salvo pelos frutos que você dá. Você é salvo pela fé em Cristo, a palavra que foi semeada dentro de você. E essa palavra dentro de você, se ela for cuidada, se ela for regada, se ela tiver espaço dentro de você, ela vai produzir frutos. A palavra, ela tem poder para frutificar. Só que ela precisa de uma boa terra, de água e de espaço para crescer. Se a gente não dá espaço para a palavra, não prepara a terra e não rega aquela semente, ela não vai ter espaço. A palavra de Deus, ela tem poder para nos transformar. Ela tem poder para fazer coisas extraordinárias em nós e através de nós. É a palavra de Deus que produz em nós tudo sobrenatural. A transformação, a cura, a libertação, os milagres que nós precisamos, todos vêm da semente da palavra de Deus. Mas para a semente frutificar, ela depende da terra e do cuidado que nós temos para com ela. E o espaço que nós damos para ela na nossa mente. Coração, gente, é mente. É o tempo que você medita, que você deixa essa palavra crescer dentro de você. Então, a última coisa de uma plantação é o fruto. Ele não é a primeira coisa. Então, não exige que uma pessoa... ela tem que dar fruto urgente. Não. Ela precisa ter a palavra semeada, a palavra regada. E aquela palavra vai crescer e vai frutificar. Então tenha paciência com você. Tenha paciência com as pessoas. O fruto vai vir com a nossa perseverança. Não é da noite para o dia. O que nos salva é a fé, não é o nosso fruto. O fruto, ele é uma consequência da mensagem que foi plantada. O nosso trabalho é ouvir, crer e preparar o nosso coração para que ela cresça dentro de nós. Agora, se você julga as pessoas pelo fruto, não, nem sempre. Jesus falou, pelos frutos os conhecereis. Ele está falando dos falsos profetas. Ele falou, os profetas, você vai conhecer os profetas não só pelo que ele fala, mas pelo fruto. E quando ele compara um falso profeta, repara para você ver o que Jesus fala. Ele compara a árvore boa, que é uma árvore frutífera, com uma erva daninha. Ele não compara uma árvore boa com outra árvore boa. Ele compara uma árvore boa com uma erva daninha. O
que significa isso? Porque uma árvore frutífera, ela produz vida, ela alimenta, ela sustenta, ela traz vida tanto para quem come do seu fruto, quanto para as outras árvores ao seu redor. Porque o fruto que cai no chão, as folhas que caem no chão daquela árvore, elas viram adubo. Tudo na árvore frutífera é vida. Tudo que ela faz é para produzir vida nos outros. Agora, a erva daninha, nada nela presta. A maioria das ervas daninhas são venenosas. Além dela sufocar, dela querer ocupar o espaço todo, dela se enroscar nas árvores, nas outras árvores ao redor para matá-las e sufocá-las, elas produzem muitas vezes frutos venenosos, flores venenosas. Então, ou seja, a erva daninha, ela só mata, ela só destrói. Agora, a planta frutífera, ela só produz vida. O que Jesus está falando? Um falso profeta, ele só produz morte. O objetivo dele é se autopromover como uma árvore daninha, como uma planta daninha, erva daninha. A erva daninha, ela vai se espalhando para matar todos os que estão em volta, só para ela ficar naquele lugar. Então, o falso profeta, ele mata todo mundo para ele ocupar o espaço. A árvore frutífera, ela dá vida tanto para si quanto para os outros. Tudo que ela produz, ela compartilha vida com os outros. Nada é para ela, tudo é para os outros. Tudo para ajudar. A erva daninha não, a erva daninha, ela quer matar, roubar e destruir. Então Jesus falou, cuidado. Você vai compare você vai ver se é um falso profeta, se ele é como uma erva daninha, se ele é egoísta, se ele é egocêntrico, se ele mata todo mundo ao seu redor, se ele abafa todo mundo, ele quer diminuir os outros para ele se exaltar, ou ele trabalha para os seus irmãos. Ele trabalha para ver as outras pessoas crescendo juntos. Ele coopera para o bem de todo mundo, ou ele só quer para si. Então é assim que nós percebemos se uma pessoa é verdadeira ou falso profeta. Ela produz vida para os outros ou só para si mesma? Ela quer abafar os outros, destruir os outros para ela crescer? Ou ela quer crescer junto com todo mundo? Ela contribui com o bem de todos. Então nós percebemos os frutos dessa forma. Não necessariamente que Jesus está querendo dizer que a pessoa que se converteu hoje, amanhã ela já está dando todos os frutos bons. Não. A última coisa que uma pessoa produz é fruto. Primeira coisa é a semente. A semente é cuidada, é regada, até ela crescer. A gente tem que ter paciência. Entendendo que tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Então, o reino de Deus... Jesus falou que o reino de Deus, ele é comparado a uma semente de um grão de mostarda. Sendo a menor das hortaliças, depois que ela vai crescendo, ela cresce a ponto dela se tornar... a menor semente se tornar a maior das hortaliças. Ou seja, o reino de Deus, ele está crescendo, como nós lemos aqui em Daniel. É uma pedra que vai bater em todos os reinos, e essa pedra, ela vai crescer até ela se tornar uma grande montanha, e essa montanha, ela vai encher a terra toda. Ela vai destruir todos os reinos, e toda a terra será cheia do reino de Deus. O reino de Deus vai tomar lugar em toda a terra. Então, o nosso chamado é anunciar o reino de Deus, anunciar que o reino de Deus está vindo, que para entrar nesse reino, a pessoa precisa conhecer a porta e passar pela porta, e essa porta se chama Cristo, e entrando no reino de Deus, vivendo no reino de Deus, se alimentando da palavra de Deus, essa pessoa vai produzir frutos. Não é antes de entrar que ela vai produzir fruto, ela vai produzir fruto depois. A última coisa é o fruto. Então,
Não adianta você ficar falando dos céus, do reino de Deus, da glória de Deus, se você não ensina a pessoa como que ela deve entrar. A gente entra no reino de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, não é por obras para que ninguém se glorie. É pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Nós fomos criados para boas obras, porém as boas obras são frutos e não sementes. Elas não vêm primeiro, elas vêm por último. Primeiro é a palavra, a fé, a palavra que produz fé. E essa fé vai produzir fruto. O fruto é a última coisa. Mas nós temos que falar sobre a vinda do reino dos céus. Eu quero fazer um estudo, eu até comecei a fazer aí no YouTube, só que ficou meio confuso. Um estudo sobre a volta de Jesus. Deus me deu uma revelação sobre a volta de Jesus, assim, extraordinária. Foi Deus que falou comigo. Porque eu ficava em dúvida, né? Ai, Senhor, esse negócio de arrebatamento. Eu ouvia falar desde criança. Todo mundo falando, cuidado, hein? Jesus pode voltar agora, viu? Aí eu ficava morrendo de medo. Olhava para o céu, via um barulho estranho. Ai, Jesus está voltando. Até que um dia eu falei com Deus assim, Pai, esse negócio de arrebatamento invisível, esse trem existe mesmo? Eu quero que o Senhor me fale. O Senhor vai me mostrar se é verdade ou se não é. Eu não quero que o Senhor use ninguém, eu quero que o Senhor use a palavra. Me mostra, Senhor, em nome de Jesus, se isso é verdade ou não. Deus começou a abrir os meus olhos para ver versículos e me mostrar que isso não é verdade. Vai acontecer um arrebatamento, mas não é invisível. Todo olho verá, e eu vou provar isso nas Escrituras. Não é a axiologia, não. É na Bíblia. Na palavra de Deus. Depois eu vou fazer um estudo, um vídeo só explicando sobre isso. É maravilhoso que o Senhor me ensinou. E outra coisa, não precisa ter medo da volta de Jesus, porque não será do jeito que as pessoas falam. O próprio Espírito Santo disse assim, que a gente não deve ficar perturbado, nem por pregação, nem por palavras supostamente vinda dos apóstolos, de que a vinda do Senhor está próxima. Isso não acontecerá antes que seja revelado o homem da iniquidade. Antes do anticristo, Jesus não vai voltar. Então não precisa ficar perturbado com esse tanto de mensagem no Instagram. Que Jesus está voltando. Que medo. Não. O próprio Espírito Santo falou, não deixe se enganar. Não deixe ninguém perturbar vocês como se a vinda de Jesus estivesse próxima. Porque isso não acontecerá antes que aconteça a apostasia e o homem do pecado seja revelado. Então, pode acalmar o seu coração. É claro que você tem que estar preparado para a vinda de Jesus, para a sua morte. Mas, muitas vezes a gente fica com medo, não é necessariamente da vinda de Jesus, mas é de tanta coisa que as pessoas ficam falando, né? Vai descer fogo do céu, vai não sei o quê, vai queimar todo mundo. Não tem nada disso. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando o que a palavra de Deus diz, e não o que as teorias da conspiração estão falando. Mas que o reino de Deus está próximo é um fato. Então que a gente tem que se preparar para nós vivermos no reino de Deus. Porque a porta é Cristo, é a fé. Então, nós temos que apontar a porta. O reino de Deus está vindo. Para entrar nele, tem que passar pela porta. E a porta é Cristo, é Jesus Cristo. Então, que o Senhor Jesus te abençoe, que você entre por essa porta. Porque Ele disse, aquele que entra por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Que o Senhor Jesus te abençoe. Ouça essa música aí no final. Que o Senhor esteja com você nesse dia. Em nome de Jesus. Já está tudo preparado. O lugar foi separado.
A mesa já está posta, os amigos já chamados. Ele já sabia tudo antes de mim. Ele já estava lá antes de mim. Ele escreveu meu nome em sua história antes mesmo de eu existir. Ele planejou a minha trajetória, mas me deu poder para escolher onde eu quero ir. É claro que eu escolho o teu caminho. É claro que escolho o Senhor. Laços de amor. Já está tudo preparado, o lugar foi separado, a mesa já está posta, os amigos já chamados. Ele já sabia tudo antes de mim. Ele já estava lá antes de de eu existir. Ele planejou a minha trajetória, mas me deu poder para escolher onde eu quero ir. É claro que eu escolho